Gênesis capítulo 16. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: Tu és Deus que vê. Pois disse ela: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Versículo 13. Ao longo de sua trajetória em Canaã, desde que saiu da terra dos caldeus, Abrão carregava consigo a esperança de ter um filho. O desejo deste patriarca, porém, não era maior do que a angústia de Sarai, pois ela era estéril, não tinha filhos. Gênesis capítulo 11, versículo 30. É bem provável que ela se sentisse em parte responsável pela dor de seu marido. Confiante de que seu plano era o melhor e, de certa forma, arriscando seu casamento, Sarai ofereceu a Abrão sua serva egípcia, julgando que seria honrada com filhos por meio dela, e Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Precisamos lembrar que ainda havia muito dos costumes pagãos atrelados à família de Abrão e que não era plano de Deus que aquela união acontecesse. E os resultados desastrosos disso podemos ver até os dias de hoje. Grávida do primeiro filho de Abrão, um sentimento de superioridade se apossou do coração de Agar e foi sua senhora por ela desprezada. Sarai então percebeu o princípio das dores de sua atitude impensada. E levada novamente pelo impulso das emoções, humilhou sua serva a ponto de Agar ter que fugir de sua presença. Eu acredito que quando Sarai caiu em si, foi tomada por uma terrível angústia, pois havia expulsado a mulher que carregava um filho de seu marido. E o retorno de Agar, desta vez em atitude de submissão, deve ter levado grande alívio ao seu coração. Mas a experiência de Agar no deserto é uma espécie de alto-falante divino de que o Senhor vê e se compadece de todos, independentemente de sua origem étnica ou religiosa. A angústia de um ser humano nunca passa despercebida diante dos olhos do Pai Celestial, principalmente quando um coração antes orgulhoso se humilha. O anjo do Senhor, que na verdade é um dos nomes usados no Antigo Testamento para designar o próprio Deus, achou Agar junto a uma fonte de água no deserto. A expressão tendo-a achado indica que é do Senhor a iniciativa de nos encontrar. Ele espera somente uma oportunidade para agir. Percebam que ele deu uma ordem a Agar e só então lhe fez uma promessa. E o cumprimento da promessa dependia da obediência de Agar à ordem divina. A Bíblia diz que ela invocou o nome do Senhor. Agar reconheceu ser ele o Deus de Abrão e ficou surpresa por ter sido vista, ou seja, por ter recebido a atenção do Senhor. Acostumada com os muitos deuses egípcios, com uma religião indiferente e ritualística, sua experiência com Deus foi impactante e única, de modo que gerou obediência pela confiança que teve no Deus que lhe viu. Ela não sabia, mas sua vida e a de seu filho seriam uma alegoria de que o plano humano nunca pode substituir ou ser comparado com o plano divino. Ismael era filho da escrava, mas nós, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Gálatas capítulo 4, versículo 31. Por mais que o Senhor tenha prometido cuidar de Ismael e de sua descendência, seu plano original não incluía. Sarai descobriria, mesmo que pelo sofrimento, que confiar nos planos de Deus sempre é a melhor escolha a se fazer. E nós, amados, temos confiado no Senhor e em suas promessas? Ou temos buscado agir pelo ímpeto de nossas emoções, permitindo que nossa ansiedade gere consequências negativas que bem poderiam ser evitadas? Ó amados, se tão somente obedecêssemos ao que o Senhor nos pede, independentemente das circunstâncias ou do tempo de espera, a nossa experiência nesta terra seria bem mais proveitosa e teríamos sempre o senso da presença constante daquele que nos vê. Ore ao Senhor neste instante e peça a Ele pelo dom que Ele mais deseja nos dar, que é o Espírito Santo. Oremos, amados. Pai querido, nós te agradecemos porque o Senhor tem os melhores planos para a nossa vida e nós te pedimos perdão
por todas as vezes que temos atrapalhado o Senhor de cumpri-los. Concede-nos, ó Deus, o teu Espírito, porque muito em breve nós queremos te ver face a face. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Um bom dia da preparação, filhos da promessa. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.